tá? Vamos passar primeiro, antes da gente falar, tá, sobre a coletiva desastrosa, tá, do Carille ontem, eu vou passar aqui um trechinho da coletiva primeiro, lá de trás, do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só um trechinho, tá? Para vocês entenderem a linha de raciocínio que eu quero que vocês entendam, tá? Porque o Carille tá tentando levar todo mundo na lábia e ele vai acabar conseguindo se a gente não se atentar. Então vamos lá, rapidinho aqui, só um trechinho de Fábio Carille contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Nós sabemos de tudo isso, né, que você falou, é claro, a gente trabalha e passa. Diferente do jogo do Amazonas, teve atitude, criamos oportunidades, infelizmente não fez o gol e precisava ter um pouquinho mais de atenção nos gols que foram tomados, né? Então, momento... Criamos, teve atitude, ou seja, se criou, teve atitude, é mérito da motivação dele, a criação é mérito do esquema dele, mas faltou atenção, faltou os jogadores, não dele. É isso que ele quer dizer. Continua. Para a gente ter sabedoria, começar a projetar o outro jogo e voltar a ter vitórias o quanto antes. O Carille, a gente sabe... Certo. Aqui, então, a gente entende que ele já está dizendo que o esquema foi bom, criou as jogadas e o Santos conseguiu criar, faltou atenção na hora de tomar os gols. Vamos agora para o jogo seguinte, tá? No outro jogo, a gente tem aqui, cadê? Fábio Carille também. Vamos lá. Boa noite, Felipe. Uma observação, tá? Felipe, em todos os jogos, sempre ele fazendo a primeira pergunta, sempre ele bem. Então, Felipe Camargo, sempre atuante nas coletivas e nos jogos. Parabéns ao Felipe Camargo, tá? Nesses momentos, assim, a gente tem que ter sabedoria. Primeiro, a culpa é de todos nós, né? Quando ganha, todo mundo ganha. Primeira vez que ele fala a culpa é de todos nós, né? Quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde. Esse foi o único momento que ele falou que a culpa é de todos, tá? Perde, todos perdem. E são 3 derrotas, onde é nesse momento que a gente tem que ter personalidade, acreditar e confiança para ir para campo novamente, treinar bem primeiro e ir para campo para que o resultado possa voltar. Jogos assim, onde que teve muita coisa boa, nós conseguimos jogar muito por dentro, a bola chegou bastante no Juliano e no William. Sabemos que desde o ano passado, essa ideia de jogo de transição e cruzamento do adversário, a gente sabia, a gente se preparou para isso, né? Então, contra o Botafogo foi um jogo que criamos mais que o adversário, poderíamos ter jogado mais contra o Botafogo, sim, mas fomos melhor que o adversário e não conseguimos transformar essa... Era só isso que eu queria que vocês vissem. Mais uma vez, contra o Novo Horizontino, ele perde... E cita o jogo contra o Botafogo, que criou muito pelo meio, que teve chance de ir melhor e faltou sorte mais uma vez. Nesse mesmo dia, contra o Novo Horizontino, na terceira derrota seguida, a gente teve também o Alexandre Galo dando entrevista, tá? E aí vem Alexandre Galo, e o que será que o Alexandre Galo vai dizer, né? De seguir trabalhando, como o nosso treinador falou, de uma maneira bem sábia. Não existe outra coisa, o trabalho, sem dúvida, ele faz com que a recuperação venha. Nós montamos um elenco a contento para ser um diferencial dentro dessa competição. Jogamos para isso. A última partida que nós perdemos para o Botafogo de Ribeirão, nós comandamos a partida o tempo todo. Aquilo lá, o que aconteceu foi futebol, porque você cria 23 finalizações com 9 no alvo, contra 9 do adversário e 4 no alvo, e ele faz 2 gols e você não consegue entrar. Então, essas máximas... De novo, contra o Botafogo, criamos oportunidades, fomos bem, dominamos o jogo contra o Botafogo, que até então era lanterna. Então, contra o Botafogo, a justificativa foi que jogou melhor, teve azar. Contra o Novo Horizontino, o Carille de novo dizendo, né, que teve azar, que dominou o jogo, que podia ter tido uma sorte melhor. O Galo entra e repete o discurso, tá, sobre a situação do jogo contra o Botafogo. Eu não separei aqui, mas naquela coletiva que o Galo dá lá em Santos depois, com aquela papagaiada que ele faz lá de falar de 17 vitórias, no máximo 12 derrotas sobe, ele também falou do jogo contra o Botafogo. Mas vamos seguir agora para o outro jogo, tá? Esse último que o Santos perde para o Operário, tá? Mais uma vez na coletiva, Carille falando. Boa noite. Nesses 4 jogos, teve situações aí que pelo menos a gente merecia uma sorte maior ou uma definição melhor, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, né? Criamos muitas chances, mas muitas,
o adversário chegou pouco, acertou 2 chutes lá e a gente saiu derrotado. Isso não é desculpa, mas é o que Não é aconteceu. desculpa, mas Hoje também, toda derrota e todo jogo usa o jogo contra o Botafogo. Todos. Todos. Absolutamente todos. E aí a gente vai agora para esse jogo contra o Mirassol. E aí a gente vai passar a coletiva inteira para vocês, tá? Aí a gente vai voltar aqui. Só queria que vocês entendessem a linha de raciocínio, tá? Contra o Botafogo, justificou que jogou melhor e perdeu. Contra o Novo Horizontino, disse que o Santos jogou melhor e se não fosse um acaso contra o Botafogo, não seriam 3 derrotas seguidas. Depois entra o Galo e fala de novo do jogo contra o Botafogo. Aí no outro jogo contra o Operário, de novo o jogo contra o Botafogo, que poderia ter uma sorte melhor. E agora contra o Mirassol, com certeza eu acho que vocês sabem que ele vai citar o jogo contra o Botafogo. Além de botar culpa nos jogadores, tá? Vamos se atentar bastante. Eu vou pausar aqui para a gente poder entender como foi a coletiva do Carille, tá? sim, boa noite. Uma atuação muito abaixo do que a gente imaginava. Os primeiros minutos já trouxe uma preocupação tanto de erro de passe, né? Passe simples, passe para fazer no pé do companheiro e a gente ficar com a bola e girar como a gente pretendia, sair de um lado para terminar do outro. Mas a gente errou bastante, depois demorou um pouquinho para entrar no jogo. O segundo tempo, não vi que a gente melhorou, claro que depois eu vou analisar bem o jogo, eu não vi que a gente melhorou tanto tecnicamente, mas a gente brigou mais pela bola. Vou parar aqui rapidinho para vocês entenderem, tá? A gente errou passe, a gente estava desatento. No caso, ele está dizendo que faltou, né, ter a posse de bola para inverter de um lado para o outro. Ou seja, ele quer dizer que eles treinaram inversão de jogo, de alternar, ter posse de bola, que ele deu o treino. Mas os jogadores estavam errando muito passe, estava falhando tecnicamente, ou seja, eu treinei, eles não fizeram em campo. No segundo tempo, quando eu mudo, e depois, óbvio, né, da fala dele, do discurso dele no vestiário, o Santos entra com mais vontade, com mais pegada. Ou seja, ele fez a mudança, ele discursou no vestiário e o time teve pegada. Tava faltando vontade e faltando parte técnica. A culpa não é dele. Um jogo mais competitivo, né, já que não estava indo bem tecnicamente, a gente deveria desde o primeiro tempo ter brigado mais pela bola, parado mais o jogo, não deixar o adversário ficar circulando a bola tanto dentro da nossa área. Então, por esse motivo aí, do nosso desempenho não ter sido legal, levar um ponto daqui acaba sendo bom. Teve momentos que a gente jogou melhor, foi o caso do Botafogo, por exemplo, e não levou um ponto nenhum. Botafogo, eu tô com um ódio do Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Eu não aguento mais ouvir Botafogo. Não aguento mais. É sério. Eu não consigo mais ouvir a partida contra o Botafogo. Toda a coletiva é a mesma palhaçada. Não dá mais, cara. Não dá mais. A gente vai chegar no fim do ano, na 38ª rodada contra o Sport, lá na última rodada nele do Retiro, disputando para ficar no G4 ou não. E se ficar na segunda divisão, mas se tivesse aqueles 3 pontos, lá contra o Botafogo. Então segue a nossa caminhada, mas a gente tem que melhorar bastante se a gente quer algo na competição. Ô, professor, você em 2021, quando você esteve aqui no Santos, você mudou o esquema de jogo pela primeira vez, você admitiu naquele momento que você jogou com 3 zagueiros, porque você entendeu que talvez fosse a melhor maneira de você conseguir achar uma melhor performance, buscar os resultados. Nesse momento, pelo menos para a gente que está de fora, parece ser perceptível que faltam peças para que você, quando não tenha no teu time titular, você consiga repor a altura. Essa visão de quem está de fora, ela é correta? Hoje você tem encontrado dificuldades para, nesse esquema que você gosta, encontrar as peças? Você não consegue achar nenhuma outra alternativa tática com o que você tem em mãos hoje para tentar melhorar ainda mais essa performance do Santos? Rapidinho, tá? Só traduzindo a pergunta do Felipe Camargo, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, tá? O que ele quis dizer, para ver se o Carille entendia a linha de raciocínio que ele quis seguir. O Felipe fez a pergunta dando a resposta para ver se ele enxergava o que o Felipe Camargo estava querendo dizer. Por exemplo, tá? Vamos supor que você queira fazer ali na sua cozinha, na sua casa, queira fazer um cheeseburger. Você tem que ter pão, maionese, queijo, hambúrguer. Basicamente isso, tá? Só que você não tem hambúrguer, tá? Você tem salsicha. E você tem um pouquinho de pão francês lá. Você vai dizer que você vai fazer cheeseburger? Não vai. Você vai fazer um hot dog.
porque é basicamente o que você tem de matéria-prima. O que o Felipe Camargo quis dizer é, você não tem peça para construir o jogo que você quer, com 2 volantes, um meia como segundo atacante enfiado no meio dos zagueiros e 2 pontas que conseguem marcar e conseguem levar no 1 contra 1 até a linha de fundo. Você não tem essas peças para fazer isso. Já que você não tem essas peças, você não consegue enxergar que falta peça para você exercer o que você quer em campo? Ou seja, muda o esquema, desgraça, porque não dá para jogar desse jeito? A resposta dele é essa. Felipe, é o seguinte, cara. O que é forma tática? Né? É ter 3 zagueiros ou daqui um pouquinho baixar um volante para fazer uma saída em 3, como a gente já fez a um lateral? Né? Então, a saída de bola com 3 zagueiros, ou se você sobe um lateral e abre os 2 zagueiros para um lado, puxa o outro lateral e faz uma saída com 3, ou se você avança os 2 laterais, puxa um volante e também sai com 3 abrindo os 2 zagueiros, você vai ter a saída com 3 do mesmo jeito, Carille. Concordo com você. Mas e na fase defensiva? Na hora que você não tem a posse de bola? Você vai ter uma linha de 4 do mesmo jeito. E na hora que você tem uma linha de 4 dessa forma que tinha, e você pega um cara como o Fernandinho na ponta, igual ontem, em cima do JP Sherman, você tem que puxar um Pituca para ajudar na marcação. Aí você puxa o Pituca para ajudar na marcação na nossa lateral direita, perde um cara no meio, o Juliano tá lá na frente, sabe quem que você tem no meio para marcar o jogo? Só o Schmidt. Porque o Pedrinho tá lá na direita, lá isolado, tá o Guilherme lá na outra ponta, o Juliano e o Furt lá na frente, e o Pituca desceu para ajudar. E você tem só o Schmidt no meio. Se você tem 3 zagueiros, o Sherman vai ter a marcação na direita, um dos zagueiros vai ajudar na cobertura, e você tem 2 zagueiros na área e os 2 volantes continuam no meio. Você tem alteração, principalmente na fase defensiva. Você não vai ter alteração na hora da série de bola. Isso eu concordo. Não vejo que o problema é isso. A gente já fez ótimos jogos com esse sistema, com o Otero, com o Pedrinho, com o Guilherme, com esse meio de campo. Acredito que a nossa resposta hoje técnica ela tinha que ter sido melhor. A partir do momento que a minha parte técnica está bem e as coisas não estão acontecendo, aí é uma preocupação que me traz. Ou seja, a partir do momento que a minha parte técnica está bem e as coisas não estão acontecendo, aí é que ele se preocupa. Ou seja, ele está dizendo que o esquema dele funciona. O problema são os jogadores que estão errando. Os jogadores estão errando o passe, os jogadores estão errando marcação, os jogadores estão finalizando mal. Mas, Carille, se você precisa de um jogador para finalizar numa bola dividida, não é porque o marcador está chegando na hora de dividir? Porque o cara está conseguindo cobrir a sua jogada? Porque você já sabe como ele vai jogar? Se você tem um jogador que vai chegar até a linha de fundo, ele não consegue, e o Santos só faz gol de bola parada, não é porque as jogadas não estão funcionando, e aí só vai realmente numa falta, num escanteio? Porque na troca de passe, o adversário sabe exatamente como você vai jogar, e aí dificulta uma finalização de fora da área, dificulta uma tabela, uma infiltração, para o cara finalizar com qualidade, que o cara sempre está marcado, sempre tem alguém dividindo com ele, porque sabe exatamente onde vai estar. A parte técnica ela perde justamente porque sabe onde vai estar cada jogador. Mas é mais fácil botar a culpa no jogador, né? Mas eu não estou vendo isso. Estou vendo que a gente tem que ser melhor tecnicamente. Hoje a gente foi muito abaixo, então eu não consigo ter essa análise. Hoje, com os jogadores, um grupo que foi formado e que nós temos, para mim, é uma linha de 4. Fazendo alternativas com lateral e com volante de vez em quando. Na saída e na defensiva. Professor, eu queria saber se tem já informações da situação do Guilherme. A gente viu que no primeiro tempo ele chega a sentir, mas ele permanece em jogo e depois troca na segunda etapa. E queria já projetar o próximo jogo contra a Chapecoense jogando na Vila, embora tenha mais esse empate, jogando na Vila Belmiro, se não me engano, você não perdeu ainda na Série B, são 4 jogos, 4 vitórias. Então a força jogando perto do torcedor, jogando na Vila Belmiro. Queria que você falasse sobre isso. Não, muito cedo para saber sobre o Guilherme, mas sim, senti um desconforto. Quis continuar e tinha preocupação de deixar ele ali, daqui a pouquinho agravar mais. No intervalo a gente conversou, ele estava sem confiança para continuar, por isso que eu tirei. Eu sou muito do jogo a jogo. Tá? Então terminou esse jogo hoje, a gente volta para Santos
e quinta-feira a gente começa a projetar o jogo da Chapecoense. Carinho, boa noite. 6 rodadas, apenas uma vitória. E hoje parece que às vezes muda um pouco o discurso que normalmente acontece, o resultado melhor do que o desempenho hoje. É por aí, e o quanto o desempenho já te preocupa do Santos por essas últimas 6 rodadas? É por aí sim, né? Mas assim, cara, uma coisa é ver resultado, outra coisa é ver desempenho. Eu perdi jogo sendo melhor que o adversário. De novo, Botafogo. Né? Hoje eu empatei sendo o adversário sendo melhor do que nós. Então, assim, a sequência de resultados ela não é boa, mas ela é diferente do desempenho. Ótimo desempenho. Vamos falar do jogo do Botafogo ali, onde a gente criou, a gente rendeu 4 bolas na trave, circulou bastante, e o goleiro do Botafogo pegando bastante. Então, assim, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não pode só jogar e ter volume dentro da Vila. Né? Aonde for jogar, a gente tem que entrar sério. Os campos estão dando condição para jogar, menos do Operário lá que não dava, não era um campo limpo para. Ou seja, tirando contra o Operário, faltou pegada, faltou vontade, não faltou esquema. Como é que você fala que faltou vontade nos outros jogos se o Santos jogou bem, na sua opinião, que teve desempenho? Pelo amor de Deus, não faz nem sentido. Jogar, mas os campos estão dando condições da gente jogar e a gente tem que transformar isso em qualidade, em ser melhor do que o adversário dentro de campo. Ana? Professor, você pode estar interessado no Adelano, ele fez um jogo só na Série B. É um cara que você ainda compra ou ele pode ser uma peça que de repente abre espaço para que venha um nome? Não tinha essa informação, Ana, estou escutando pela primeira vez. Vamos ver, vamos depois com a diretoria, depois a gente sentar com calma, esperar eles passar essa situação primeiro, né? Para a gente ver o que é melhor para o Santos, melhor para o atleta. Fugiu da pergunta da Derlan. Se ele quisesse contar com a Derlan, ele falaria: não, eu quero contar com o lateral. Ele é importante, é um cara que eu preciso. Eu vou conversar com a diretoria para não liberar o Derlan. Não sei o que a diretoria pensa, mas eu quero o Aderlan no elenco. Ponto. Simples assim. Mas ele fugiu da resposta, né? E depois o Aderlan deu entrevista, a gente vai ver a entrevista do Aderlan com o Olho no Peixe também, tá? A última aí. Carinho, a gente tinha informação também de que o Santos tinha uma situação de conversas com o Souza, né? O goleiro que era do Flamengo, estava emprestado ao futebol português. O Santos do Fortaleza. E o Hugo. E o Hugo. Souza? Não é Souza? É o Hugo. É o Souza. É o Souza. O Hugo. É o Hugo, tipo. Mas é Souza. Até eu me confundo. É que o Hugo do Felipe Saiu Barça, o Hugo Ele Souza. está Aí se não embarcando entendeu. no Corinthians. Talvez você possa nos dizer o que pode ter dado errado, porque era algo que nós tínhamos informação que poderia ter acontecido positivamente, uma vez que o Santos, desde a lesão do São Paulo, estava procurando o goleiro. Sim, o Hugo era um dos nomes que a gente discutiu ali, sim. Não sabia dessa informação que está desembarcando ali no Corinthians, e assim, eu não sou a pessoa certa para responder sobre isso, tá? Então, para saber o porquê que não aconteceu, por que ele foi para lá, se ele tiver Eu ido até pro Corinthians, concordo. que eu não Não é sou a a pessoa pessoa certa para certa. responder. Mas podia ter falado alguma coisa, né? Enfim, é isso aí.